A civilização azteca desenvolveu-se em uma região que é conhecida como Mesoamérica, localizada na América Central e do Norte. A região mais precisamente falando, na qual eles se instalaram, é conhecida como Vale do México e fica na região central do México. Os aztecas são originários dos povos mexicas, que estabeleceram no Vale do México, que fica no México, por volta do século XIII. As lendas astecas falam que eles migraram de uma região lendária chamada Aztlan, que supostamente ficava no norte ou noroeste mexicano, e mexicano é do México. Durante essa migração, os astecas foram conduzidos por Huitzilopochtli, que parece molho chipotle, mas não é, um dos principais deuses do panteão asteca. Os astecas tinham um profundo conhecimento em metalurgia, produzindo ornamentos de ouro e prata com facilidade. E o bronze, que é o mais fácil, porque a terceiro lugar eles não faziam. Além disso, desenvolveram-se na arquitetura, astronomia e matemática. Após a fundação e o crescimento de Tecnotitlan, os astecas desenvolveram laços comerciais com as grandes cidades vizinhas. Esse vínculo dos astecas aos tepanecas obrigava-lhes a pagar impostos, mas por volta de 1428 os astecas rebelaram-se e os derrotaram, colocando fim ao domínio dos tepanecas. Depois de terem colocado fim ao domínio dos tepanecas, os astecas enriqueceram e, por serem a maior força militar da Tríplice Aliança, conseguiram impor sua ideologia e transformaram-se na grande força do Vale do México, no México. Isso motivou os astecas a expandirem territorialmente por meio da conquista dos povos vizinhos, no México. Os astecas eram politeístas e foram os que mais cultuavam seus mais de 1400 deuses. A religião asteca começou muito simples, mas foi ficando mais complexa conforme eles foram conversando com seus amiguinhos de povos vizinhos. De todos eles, vamos falar de três deuses. Temos o Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, e é o deus da sabedoria, da vida, do conhecimento, do alvorecer, do padrão, da fertilidade, dos ventos e da luz. E temos também Tex, Tex, Tes, Tesca, Te, Tezcatlipoca, o senhor do espelho fumegante, que é o deus do céu noturno, da lua e das estrelas. E daí também temos o... Foi só para sacanear o narrador. O Tlahuiz... Tlahuizcalpante... Tlahuizcalpante... Tlahuizcal... Esse nome aí. Tlahu... Tlahuizcalpantecutli. E ele só foi colocado aqui realmente para sacanear o narrador. Tem também aquela famosa lenda envolvendo a criação da capital do Império Aztecaque. Fala que o deus Huitzilopochtli falou que o lugar da construção de Tecnotitlan deveria ser onde encontrassem uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto. Os astecas seguiram ao sul e de fato encontraram exatamente uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto. Os templos religiosos dos astecas eram muito complexos, onde praticavam sacrifícios humanos e de animais, na intenção de agradar aos deuses e ter mais prosperidade na agricultura, manter o sol brilhando e a vida na terra. No governo asteca, havia um imperador, onde o conselho elegia um novo a partir dos membros da família do imperador, o Grande Conselho. E as suas principais obrigações eram proteger o povo e homenagear os deuses. O coração político e espiritual dos astecas era a cidade de Tenochtitlan, na ilha de... Meu Deus, que nome difícil. Tlatelolco. E ela foi destruída pelos espanhóis. E por cima das ruínas da cidade, construíram a cidade do Novo México. A economia dos astecas era centrada na agricultura, apesar de viverem em uma área alagada. Eles tinham diversas técnicas para conter suas ruins condições de terra, como utilizar canais de irrigação, que permitiam o plantio em lugares menos férteis. O seu comércio circulava em volta da troca de artesanatos, alimentos, pequenos animais, utensílios e ervas medicinais, mas também utilizavam as sementes de cacau como moeda. Os astecas tinham uma organização social vinculada pela posição política e econômica reservada a cada um de seus membros. Do topo para a base, temos os nobres, sacerdotes e militares.
Também temos os comerciantes e artesãos, camponeses e, por último, os escravos. Os astecas não tinham alfabeto, eles escreviam por símbolos, tipo esses. Eles representavam coisas do cotidiano, como árvore ou paralelepípedo. Na verdade, eles não tinham paralelepípedos naquela época. Ou tinham, mas não chamava de paralelepípedo. Os astecas também tinham uma arquitetura muito icônica, tanto é que elas ainda estão de pé. Eles também pintavam bem, faziam várias esculturas e faziam festas, tipo rave, só que asteca, e sem a parte da rave. Eles eram pessoas muito amorosas, tão amorosas que arrancavam o coração dos outros em amor aos deuses deles. Isso que eu chamo de amor. Após a descoberta da América por Colombo, em 1492, muitos navegantes e aventureiros contratados e auxiliados pela coroa espanhola interessaram-se e lançaram-se às águas do Atlântico, com o objetivo de melhor explorar as terras do Novo Mundo. Um desses navegadores foi Hernán Cortés, responsável pela conquista do Império Azteca e a consequente derrota azteca. E o processo de conquista do Império Azteca durou até 1521, quando foram dominados. E bom, uma das maiores marcas da arte azteca foi a arquitetura. Construções monumentais marcaram essa arte, sobretudo os palácios, templos e os locais onde eram realizados os sacrifícios para os deuses. Um dos templos mais importantes foi o Templo Maior, na capital azteca de Tenochtitlan, atual cidade do México. E a capital dos aztecas, né, não vou falar, vocês entenderam, é aquele nome difícil. Ficava no meio do lago Texcoco, lago que existia no Vale do México na época. E esse lago não existe mais, pois os espanhóis o aterraram ao longo da colonização. Quando os espanhóis chegaram, um dos presentes que receberam dos astecas foi uma jovem chamada Malinche, que os contou tudo sobre os idiomas locais e as riquezas descobertas, como os metais preciosos. E, além disso, os astecas pensavam que os espanhóis eram enviados dos deuses, representantes de Quetzalcóatl. E o ano de 1519 no calendário azteca coincidia com o ano do calendário que se fechava um ciclo. Isso fez com que seu líder, Montezuma, se recusasse a resistir à ofensiva espanhola. E, infelizmente, eles morreram.